Estamos de volta. Nosso convidado de hoje é o Armando Neutel, engenheiro eletrônico e mestre em física e que também desenvolve um trabalho evangelístico no mundo afora. Armando, eu queria explorar agora a associação. Tem um palavrão aqui, CHBFA. Me ajuda a traduzir o que significa essas sílabas aqui que você preside hoje. Basicamente o nome é Christ Beyond Frontiers Association, em inglês porque basicamente o nosso ministério é um ministério mundial e daí para que nós facilitarmos as pessoas a entenderem o que é a nossa missão. Nossa missão basicamente é partilhar Cristo a todos os países sem fronteiras. Portanto, Deus não tem fronteiras, não tem raças, não tem... Ele olha para o homem todo igual, independentemente de onde ele mora ou vive. Então esse é o nosso objetivo, é transmitir essa mensagem de que Deus veio para todos. Para quem quiser conhecer hoje o trabalho de vocês, como é que tem algum site que pode acessar? Sim, tem. Tanto as pessoas que quiserem aceder ao site é o www.chbfa.org. chbfa.org. Exatamente. Eu queria explorar de novo, no primeiro programa a gente falou sobre isso, mas é importante a gente no segundo programa também explorar a questão do poder que a palavra tem na vida das pessoas. Eu até aprendi com você hoje a questão da relação 10-90. Exatamente. Nosso telespectador conhecer um pouquinho o quanto sério é aquilo que sai da nossa boca, irmão. Exatamente. Aliás, Deus criou tudo com a sua palavra. Deus não tinha um grão de areia para criar o mundo e Ele disse, haja luz e houve luz. Haja o firmamento e hoje o firmamento. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar coisas novas na nossa vida. E a relação 10-90 que nós estávamos a falar é basicamente, na nossa vida nós temos, há 10%, o 10% que afeta a nossa vida são quando os outros estão a interagir com a nossa vida e 90% é definido por aquilo que eu falo relativamente a essas circunstâncias e as minhas reações a essas circunstâncias. E nós há pouco falámos noutra parte acerca do perdão e de ou não perdoar, portanto, a minha atitude perante um determinado problema do perdoar ou não perdoar vai definir de facto o meu resultado final. Aquilo que eu falo, tanto empresas, ou casamentos, ou vidas pessoais, ou familiares, digamos, o sucesso de qualquer uma dessas portanto, seja da família, das empresas ou das vidas pessoais, depende 90% daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. A Bíblia diz que as nossas palavras são sementes e quando eu falo, eu já vi até pessoas a destruírem as suas vidas por palavras. Separações acontecem por palavras. Empresas caem por palavras. Porque, de facto, Deus... Isto é um princípio espiritual que foi o princípio de criação. Tudo é criado com palavras. A Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou no meio de nós, mas nós não o conhecemos. Ele, de facto, Jesus, nem sempre se chamava Jesus, ele era o Verbo, era a palavra. E a Bíblia, hoje em dia, é palavra, ou seja, são os pensamentos de Deus transmitidos em palavras. Então, quer dizer o seguinte, quando eu quero conhecer a Deus, eu não tenho que ir a outros caminhos do oculto, ou seja, a outros caminhos de religião, porque Deus não é religioso, mas sim eu tenho que ir procurar as palavras que Deus falou e pô-las na minha boca. A Bíblia diz que quando eu ponho as palavras de Deus na minha boca, eu vou gerar coisas novas na minha vida. Onde havia morte, passa a haver vida. Onde havia doença, passa a haver saúde. Onde havia destruição, passa a haver construção. Tudo dependente da minha boca. Porquê? Porque a Bíblia diz que fé no coração do homem aparece quando ele ouve a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, fé vem ao coração e depois a Bíblia diz que as palavras que saem da minha boca provêm do meu coração. Então, se o meu coração está cheio da palavra que criou o mundo, ela vai, quando eu saio da minha boca, ela vai gerar saúde. É por isso que eu estou nesta área do evangelismo, porque quando eu proclamo estas verdades e as pessoas de facto entendem estas verdades, elas são curadas, elas são salvas, elas veem doenças incuráveis serem curadas, elas veem famílias serem restauradas, dependências de repente deixam de ser dependentes. Porquê? Porque de facto a palavra de Deus tem um poder associado, que é Deus. A diferença entre a Bíblia e os outros livros, de facto, é que a Bíblia tem Deus por trás. E como eu costumo dizer, que quem é vivo sempre aparece. E Jesus, a Bíblia diz que ele de facto morreu, mas ele ressuscitou.
E muitos já se tentar parecer com Deus, a dizer que eu sou maior que Jesus, etc, etc, mas o que é certo é que todos têm lá a sua campa no cemitério. Mas Jesus não, a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quer dizer que quando nós proclamamos estas verdades, é exatamente igual como se Jesus estivesse a falá-las, porque Ele é a palavra, digamos. Então o poder da palavra está associado à pessoa de Deus. E é importante, você citou uma coisa que eu faço questão de, principalmente nesse programa, que é um programa hoje um pouco ousado, um pouco diferente do que o nosso telespectador está acostumado de acompanhar, é que não se trata de um programa religioso, que na realidade, religião quem criou foi o homem. Deus não, de forma alguma, criou placa de igreja, nome de igreja e religião. O homem que dentro da sua vida de pecado começou a criar essa confusão toda que existe no mundo hoje. Então é importante deixar claro isso, né, Armando? Que Deus não criou religião. Não. Né? E o nosso assunto hoje está pautado na palavra de Deus, em Deus, independente de qualquer placa de igreja. Exatamente. De facto, a Bíblia diz que nós anulamos o efeito da palavra pelas nossas tradições. Quer dizer que a religião não passa mais do que meras tradições do homem, ou caminhos inventados pelo homem para chegar a Deus. Religião é, normalmente, quando eu chamo religião, eu digo que é completamente separado de Deus, porque religião é, faz isto, não faças aquilo, põe isto, não põe aquilo. São regras. Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para nos libertar. E normalmente regras são limitadoras e são opressivas, enquanto Jesus veio para nos dar liberdade. A Bíblia até diz, quando tu conheces a minha verdade te vai libertar, te vai dar vida e tu vais poder ser livre de facto. Porque liberdade não é o nosso conceito de liberdade, é de liberdade dentro de nós podermos ser livres de facto, de nós andarmos bem, sermos uma bênção, podermos ser prósperos, podemos ser animados, alegres. Isso é que é liberdade. Não é a religião, normalmente, o que é que faz? Oprime. Portanto, Deus não está por trás da religião, mas sim da palavra. A palavra a Bíblia diz em Romanos 1,16, diz que a palavra é o poder de Deus para a salvação. Então, todo o poder de Deus está contido na palavra de Deus. E quando eu a coloco no meu coração, ela por si só traz vida. Aliás, Moisés falou com Josué e disse, olha Josué, antes de morrer, medita neste livro de dia e de noite para que possas fazer tudo o que nele está escrito e assim te irá bem. Então, só pelo facto de eu conhecer as palavras que é a mente de Deus, a minha vida, o que quer que eu faça, seja na família, nos negócios, na empresa, onde quer que eu esteja, no almoço, no jantar, com os amigos, tudo aquilo que eu faço vai ser abençoado. Porquê? Porque a palavra de Deus está dentro do meu coração e ela é o poder. Então eu estou cheio de poder. Quando eu encho da palavra de Deus, estou cheio de poder sobrenatural. Basicamente, essa é a verdade. E trazendo essa religiosidade que há no mundo hoje, a gente pode trazer o quanto de engano há no mundo. Né? Exatamente. E talvez, tem até aquela frase, me engana que eu gosto, né? Quer dizer, o que a gente tem que tomar cuidado são com os enganos, né? E aí é uma obra maligna, né? Porque assim, muitas pessoas, eu dou uma definição muito engraçada que é assim, de mentira. O que é mentira? Mentira é o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, o diabo, como é o príncipe deste mundo, ele tem inventado muitos esquemas para afastar o homem da verdade. Muitos enganos. De facto, existe neste mundo hoje muitas atrações, muitas coisas que aparentemente são boas, mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é morte e destruição. Porquê? Porque é tudo aparência. As pessoas hoje vivem num mundo de aparências, de visual, de status, mas quando nós vamos ver realmente quem é a pessoa, de facto, o que acontece? Como até existe aquele estudo que diz que todas as top models, de serem tão bonitas, elas não encontram defeitos em si próprias. Elas não estão satisfeitas com a sua beleza. Portanto, elas nunca estão satisfeitas de serem tão belas. Então quer dizer o seguinte, que de facto satisfação não está na minha aparência, não está como eu pareço, mas sim está no meu coração. E ela só vem pelo poder que está associado à palavra. A palavra, de facto, vai-me trazer paz, estabilidade, eu vou estar satisfeito com quem eu sou, como eu sou, e isso vai trazer grande, digamos, bênção, não é? Tá, eu gostaria de falar um pouquinho do livro que você está lançando na feira, lá no Expo Center Norte, que vai acontecer de 7 a 12 de setembro, e o teu livro chama Coisas que o Olho Não Vê, é isso? Exatamente. Qual a proposta do livro, Armando? Pronto, vai ser lançado na Expo Cristã, que vai ser de 7 a 12 de setembro, em São Paulo, e esse livro, basicamente, é onde eu revelo toda a minha experiência e princípios espirituais que eu julgo que vão ser uma bênção para toda a pessoa, independentemente de quem ela é. Eu ensino
como o mundo espiritual funciona, quais são os perigos e o que é que eu devo me acautelar, e como é que eu devo agir, como é que eu devo falar. Aliás, todo o sucesso está dependente, como nós falámos, das minhas comunicações, de como eu comunico. Hoje em dia, até nas empresas, nós sabemos que 80% a 90% do sucesso da empresa está relacionado com a comunicação, quer seja com o cliente, quer seja entre a empresa, quer ser entre os funcionários da empresa, quer ser em nível familiar, o sucesso da família está muito relacionado com a comunicação. Então, eu explico essas verdades, o poder que existe nessas revelações bíblicas, mas é uma linguagem corrente para que toda a gente consiga entender como é que o mundo espiritual funciona e como é que eu posso usufruir dele para que, de facto, eu possa desviar-me de alguns enganos, por assim dizer, que as pessoas muitas vezes pensam que estão a fazer bem, mas de facto estão exatamente a dar ao lado. Tá bom, Armando, eu estou particularmente muito feliz com a tua presença nesses 2 programas. Para mim é uma satisfação poder conhecê-lo pessoalmente. A gente tinha um relacionamento virtual, né? Você lá em Portugal, eu aqui no Brasil, e você nos ajudou a fazer 2 programas que para mim é especial. Eu acho que o mais importante para a vida do homem é ele entender o que ele efetivamente é e não aquilo que ele representa ou aquilo que ele vive. Então eu queria aproveitar esses 1 minuto que me resta para que você resumidamente pudesse mandar uma mensagem final se despedindo aqui do Brasil para o nosso telespectador. Eu penso que para todo homem a única mensagem que eu gostaria de dar era que busque a verdade, e o único homem neste mundo que falou a verdade não só falou, mas ele disse: eu sou a verdade. E Jesus uma vez disse uma frase muito famosa, não é? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todas as pessoas neste mundo procuram a verdade. E a verdade é uma pessoa, tal e qual como a mentira é uma pessoa. A mentira é Satanás, a verdade também é Jesus Cristo. Então, a verdade é a palavra de Deus. Então, se você conhecer a palavra de Deus, com certeza vai ter uma vida bastante diferente. Muito obrigado, que Deus continue abençoando aí esse trabalho tão bonito que você vem fazendo. Muito obrigado por me ter convidado, e é um prazer estar aqui convosco. Estamos encerrando mais um Logística em Foco. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Montécnica. Canal 25. Você e sua cidade estão aqui.